E aí, uma coisa muito frequente é a questão do número de lesões. Muitos pacientes vêm com prurido e com poucas lesões, e muitos colegas médicos se perguntam: pode ser escabiose com tão poucas lesões? O que é que você acha, Jéssica? Pois é, eu acho que muitas vezes o diagnóstico não é dado justamente por isso. A escabiose, quando a gente chama também de sarna clássica, ela pode ter pouquíssimas lesões. E é muito interessante porque se a gente for analisar um paciente, por exemplo, com a suspeita e for analisar a quantidade desse ácaro na pele, uma pessoa isda que faz a sarna clássica é um paciente que vai ter de 12 a 15 ácaros só na pele. Então, muitas vezes ele não vai ter muitas lesões. Isso. E que tipo de lesão é essa, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba errando a lesão, diagnosticando outras doenças que são diagnósticos diferenciais e esquecendo um pouquinho de buscar a lesão elementar da escabiose. A gente tem o túnel, que é super conhecido, que quando a gente passa em pediatria, todo mundo fala e a gente vê. Só que ele nem sempre é tão fácil de ser encontrado, porque ele pode ter só 2 milímetros, ele pode ser muito pequenininho. Isso. E além do tamanho, né, Jéssica, o túnel é uma lesão que costuma ser recente. Isso, então nova. Tem que estar preservada para a gente conseguir visualizar. E sem dúvida, a escabiose é uma doença que cursa com muito prurido. Isso. Então muitas vezes o paciente já escoriou e já levou o túnel embora. Então o que a gente vai encontrar, na verdade, são outros tipos de lesões na grande maioria dos pacientes. Exatamente, que são normalmente as pápulas escoriadas. Então normalmente são carocinhos, são lesões menores de 1 centímetro, elevadas, e que vão estar normalmente arranhadas, escoriadas. E a topografia, existem topografias mais comuns para esse tipo para a gente procurar e pesquisar no paciente. Então, a gente vai procurar na linha axilar anterior, a gente vai na região periumbilical olhar bastante, na região genital. A gente, normalmente em criança, a gente vai olhar entre os dedos das mãos. Punho é um local muito frequente também de lesões de pápulas escoriadas. Então, eu acho que a gente tem que procurar a lesão elementar e procurar a sua topografia. Somado a isso, mesmo que o paciente não tenha muitas lesões, mas tenha um prurido, que ele pode ter durante todo o dia, mas com a pior à noite, também vai ser bem sugestivo de escabiose clássica. Então, eu acho que muitas vezes o clínico, o dermatologista tem que se basear nisso para não deixar passar uma doença que atinge de 200 a 300 milhões de pessoas, a prevalência mundial. Então, assim, é muito frequente. Então, tem que estar numa das primeiras hipóteses diagnósticas do paciente com queixa de prurido, por Isso, e até em condições de pacientes com prurido crônico, né? Não achem só que é no prurido agudo que a gente tem que considerar diagnóstico de escabiose. Escabiose muitas vezes é um diagnóstico meio oculto. Então, na investigação de qualquer guideline, inclusive de prurido crônico, o primeiro é excluir escabiose. Exatamente. Porque por mais que seja teoricamente simples, às vezes a gente é enganado e levado a outro diagnóstico e não considerando essa infecção como uma coisa relevante. Isso aí é fundamental. Pensar em escabiose sempre, procurar lesão clássica, procurar distribuição clássica, sintoma do prurido noturno, isso é que vai apontar para o diagnóstico. Número de lesão não é fundamental para diagnóstico, tá? E tem uma coisa interessante na topografia, é que é uma patologia que ela não tende a pegar o rosto, o couro cabeludo. Pega quando é uma criança muito pequena. Bebê lactente, um bebê né? lactente é que a gente pode ter uma escabiose. Idoso. Aí a gente realmente pode ter uma escabiose, mas normalmente é uma doença de corpo mesmo. Isso. Que a gente tem que pedir para o paciente se despir, chegar próximo, analisar e procurar essas pápulas escoriadas. Isso. Lembrar de área acral, né? Em bebê é muito comum. Sim. A área de couro cabeludo e a área acral. Então, área interdigital de mão, de pés. O bebê, lógico, não vai dizer, tô me coçando, que ele nem fala, mas ele vai manifestar aquele prurido de alguma forma, né? Esfregando a mãozinha, o pezinho, né? Atritando uma mão na outra. Então, isso chama muita atenção. E em adultos, como você já falou, Jéssica, punho, área interdigital, pré-axilar anterior, região periumbilical, são as áreas clássicas para a gente pensar. Não esperem centenas de lesões. Podem ser 2, 3, com todas as outras características que a gente falou. Pense em escabiose, não caia nessa armadilha, né, Luiz? E lembrar que a clássica é a gente procurar tem o túnel, tem as pápulas escoriadas, mas lembrar que essas lesões podem fazer vesículas, podem fazer pústulas, fazendo um padrão até de desidrose, né? Então, a gente olhar as lesões da mão, dos pés da criança, eu acho que cabe bem uma inspeção bem rigorosa.